E aí, galera do Ranking, a notícia de hoje veio por conta da revisão feita pelos economistas da projeção de crescimento do PIB. Então o PIB foi revisado, a projeção agora está em 2,7%, que ainda não é tão alto para o que o Brasil precisa, mas é muito melhor do que os anos anteriores, em que o PIB, a economia brasileira, vinha encolhendo ano a ano, o que tem um impacto inevitável aí em renda e desemprego. O motivo dessa revisão é que o governo apareceu aí com uma reforma da Previdência mais dura, mais radical, mais rigorosa do que vinha sendo planejado na época da proposta do Temer. Então, só para fazer uma analogia aí, imagina que vocês são investidores internacionais e você tem que emprestar dinheiro para um bêbado que está lá no bar, caindo aos pedaços, que não tem renda e não consegue pagar suas contas. Né? Se você sabe que o cara não vai ter como pagar, dificilmente você vai emprestar, você vai investir no cara. No momento em que o governo se fizer a reforma da Previdência, aí sim, dando certo a reforma, o Brasil passa a ser não um bêbado desempregado no bar, mas uma pessoa com renda que pode ter empréstimos. E aí começaria a vir muitos investimentos de fora, o que gera emprego, gera crescimento. Tem um grande debate nessa questão da Previdência, tem muita gente que fala que não existe rombo, né, que é tudo uma grande balela, mas a verdade é que os economistas sérios já têm um consenso hoje de que sim, existe um rombo da Previdência, ele é de centenas de bilhões de reais por ano, né, e que você precisa reformar, especialmente focado nos privilégios de alguns grupinhos aí que têm vantagens muito indevidas. Hoje são 3 grupos na Previdência, como vocês sabem bem. Existe a Previdência do cidadão comum, dos pobres mortais, que tem um teto aí em torno de 4 mil e poucos reais, quer dizer, não pode se aposentar com mais do que isso, mesmo se contribuir com valores enormes. Depois você tem a Previdência dos servidores públicos, que deixa um rombo 8 a 9 vezes maior do que o trabalhador comum. Então o servidor público ele contribui com menos, se aposenta em média antes e recebe vencimentos aí, média de aposentadoria no governo federal de 8 a 9 vezes maiores do que o trabalhador comum. E por fim tem um grupo menos numeroso, são cerca de 300 mil pessoas, que são os servidores militares, que está agora bastante em voga falar disso. Eles têm regras ainda mais generosas do que o servidor público, mas ainda é mais espinhoso de mexer. Né? O militar ele tem um desconto previdenciário menor, ele paga 7,5% contra 11% do servidor comum, e tem se aposentado mais cedo com vencimentos maiores. Né? O próprio general Mourão saiu agora em defesa de reformar inclusive a aposentadoria militar. Ele deu um bom exemplo. Ele é um cara que, apesar de ser militar, se aposentou aos 64 anos de idade, que é muito mais do que a média dos militares. Os opositores da Previdência, eles costumam usar como argumento, falar o seguinte: não tem buraco nenhum, é só mandar os devedores pagarem 1 trilhão que deve, que acaba o problema, tal. Eles tiram meio que da cartola um tal de 1 trilhão de reais de devedor, como se isso fosse, quer dizer, vamos cobrar as empresas que estão devendo e isso vai acabar o problema. Eu acredito sim, o ranking dos políticos concorda que tem que cobrar essas empresas, sem dúvida tem que cobrar, mas isso não vai resolver o problema. Em primeiro lugar, a maior parte das empresas que estão na lista, elas já estão falidas. Tipo, das 5 maiores empresas que devem para a Previdência, 3 delas são as empresas de aviação que quebraram. É a Varig, a VASP, a Transbrasil. Os caras estão quebrados há 20 anos, cara. Tá bom, tá devendo 400 milhões. Como é que vai cobrar? Vai cobrar de quem? Vai magicamente aparecer esse dinheiro? Então esse pessoal não costuma falar esse tipo de detalhes. Né? Depois tem instituições que são educacionais, que têm direito constitucional a não pagar INSS, como por exemplo o Mackenzie. Né? Então aí é uma discussão jurídica. Não é por aí que você vai resolver o problema da Previdência, porque mesmo se o pessoal todo pagar, isso vai cobrir um ano de buraco. Depois tem o ano seguinte, depois tem o outro, depois tem o outro, depois tem o outro. E o problema é que a população vai ficando mais velha conforme os anos passam, felizmente, né? Que é bom para a população. Mas o custo da Previdência vai subindo. Então não adianta a gente nos apoiar aqui no pensamento mágico, achar que as coisas vão se resolver sozinhas. É impopular falar de Previdência, não é fácil, muita gente começa a gritar, dar chilique, enfiar a cabeça no buraco para fingir que não tem nenhum problema, mas é uma questão matemática. A questão é, quando nós vamos fazer essa reforma, se for rápido, o Brasil entra nos trilhos mais rápido, e o mais importante, se todos os setores vão participar, né? Ou se vai ser uma reforma que vai cair nas costas do povo só para pagar, e os grupinhos privilegiados vão continuar com os seus privilégios. Então o ranking dos políticos
sim defende a reforma, defende que seja para todos, defende que seja uma regra única para todos os trabalhadores, seja militar, seja servidor público, seja policial, seja professor, a regra tem que ser a mesma. O que você pode mudar para algumas carreiras, né? Obviamente você não vai forçar um militar, um soldado a ficar até os 65 anos de idade lutando lá, fazendo serviço ativo. Então você pode mudar um pouco a idade de aposentadoria de algumas carreiras. Alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, isso é normal, mas não o valor dos vencimentos, as regras de desconto tem que ser iguais para todos. Do formato da reforma, a gente valoriza bastante a proposta que foi feita pela FIP, um modelo muito simples, é fácil de entender e, no nosso entendimento, bastante justo. Ela teria, em primeiro lugar, uma garantia de renda mínima, ou seja, garantir que nenhum idoso vai receber, independentemente de quanto contribuiu, se estava no sistema INSS, se não estava, um valor básico mínimo humanitário que todos vão receber. Então isso é muito importante. Depois, com base no tempo de contribuição e idade mínima, um valor complementar que é igual para todos. Então, por exemplo, 5 mil, 6 mil, 4 mil, de acordo com quanto contribuiu, com a mesma regra para todos. E por fim, uma previdência complementar para quem quiser, né? Você vai ter um sistema público que vai cobrar pouco e vai te pagar um valor justo, e depois as pessoas vão complementar com aposentadorias privadas para quem quiser ter pensões maiores. Esse sistema é simples de gerenciar, não gera distorções e faz o Brasil ser mais justo para todos.